Imagine ser levado para um lugar onde as leis parecem não existir, onde ninguém pode ouvir os seus pedidos de socorro e onde a simples esperança de liberdade é um conceito distante. Durante mais de 2 décadas, a prisão da Baía de Guantánamo, em Cuba, tem sido sinônimo de mistério, terror e violações dos direitos humanos. Criada sob o pretexto de manter o mundo seguro após os atentados de 11 de setembro, Guantánamo rapidamente se tornou um dos locais mais controversos do planeta. Denúncias de tortura, detenções sem julgamento e violações dos direitos mais básicos transformaram essa prisão em um símbolo de um sistema falho e cruel. Mas o que realmente acontece por trás dos seus muros? Quem são os prisioneiros que foram enviados para lá? E o mais importante, por que Guantánamo ainda existe? A Baía de Guantánamo, localizada no sudeste de Cuba, foi cedida aos Estados Unidos em 1903 após a Guerra Hispano-Americana. O tratado permitia que os Estados Unidos usassem a área para fins militares, levando à criação de uma das bases navais mais estratégicas do país. Por décadas, Guantánamo permaneceu um posto avançado relativamente discreto, até que no início dos anos 2000, sua função mudou drasticamente. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos iniciou sua guerra ao terror e buscava em um local para deter suspeitos de terrorismo sem as limitações das leis americanas ou tratados internacionais. Foi assim que nasceu a prisão de Guantánamo. Em janeiro de 2012, os primeiros prisioneiros começaram a chegar. Fotos divulgadas pela mídia mostravam homens vendados, algemados e vestindo uniformes laranja, ajoelhados sobre a mira de soldados fortemente armados. Para muitos, essas imagens se tornaram símbolo da nova era de terror instaurada sobre a justificativa de segurança nacional. A escolha de Guantánamo não foi por acaso. Como a base naval ficava fora do território oficial dos Estados Unidos, as autoridades americanas argumentavam que as leis do país não se aplicavam ali. Isso significava que os prisioneiros poderiam ser mantidos indefinitivamente, sem direito a julgamento ou mesmo a um advogado. No entanto, logo surgiram questionamentos. Quem eram essas pessoas que estavam sendo levadas para Guantánamo? Eram realmente terroristas perigosos ou apenas vítimas de um sistema falho e sem transparência? Guantánamo foi projetada para ser um centro de detenção de segurança máxima, mas para muitos tornou-se um verdadeiro campo de tortura. Atrás de seus muros, as táticas utilizadas para extrair informações dos prisioneiros chocaram o mundo e desafiaram todas as convenções de direitos humanos. Em nome da segurança nacional, técnicas de interrogatórios brutais foram empregadas, deixando cicatrizes físicas e psicológicas irreversíveis. Após os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos estavam dispostos a ir a qualquer extremo para impedir novos ataques. Sob essa justificativa, prisioneiros capturados no Afeganistão, no Iraque e em outras regiões suspeitas de ligação com o terrorismo foram enviadas a Guantánamo sem julgamento. Para contornar leis internacionais e evitar acusações de violação dos direitos humanos, os Estados Unidos criaram uma nova categoria de prisioneiros, os combatentes inimigos. Com esse rótulo, os detentos não eram reconhecidos como prisioneiros de guerra, o que os deixava fora do alcance da Convenção de Genebra. Isso significava, na prática, que podiam ser interrogados sem restrições legais.
Os métodos utilizados para extrair informações em Guantánamo foram, em sua maioria, derivados da CIA, de programas de tortura psicológica e física. Um dos mais conhecidos é o afogamento simulado, que causava pânico extremo e levava prisioneiro à beira da asfixia. Em 2014, um relatório do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos revelou que muitos prisioneiros foram submetidos a essa prática repetidas vezes em sessões que duravam horas. Outras técnicas incluíam a privação prolongada do sono, confinamento em celas escuras e geladas por dias, agressões físicas severas e humilhações extremas, como a nudez forçada diante de guardas. Há relatos de prisioneiros que foram acorrentados em posições desconfortáveis por mais de 24 horas e impedidos de usar banheiros, obrigados a se sujar e permanecer nesse estado como forma de desumanização. Dos muitos casos já documentados, um dos mais chocantes foi o de Mohamed Ould Slahi, um mauritano que passou 14 anos preso sem nenhuma acusação formal. Sua história ganhou notoriedade mundial com um livro Diário de Guantánamo, onde ele detalha os anos de tortura psicológica e física que sofreu dentro do presídio. Em 2021, sua trajetória foi retratada no filme O Mauritano, expondo um mundo dos horrores da prisão. Outro caso emblemático é o de Abu Zubaydah, detido em Guantánamo há mais de 20 anos sem nenhuma acusação formal. Ele produziu uma série de 40 desenhos que descrevem as torturas das quais foi submetido em várias prisões secretas da CIA entre 2002 e 2006 e posteriormente em Guantánamo. Esses desenhos retratam atos horríveis de violência, humilhação sexual e religiosa, além de terror psicológico prolongado. As imagens fornecem uma visão única e marcante de um período sombrio na história dos Estados Unidos. A ONU, a Anistia Internacional e outras organizações de direitos humanos condenaram abertamente as práticas utilizadas em Guantánamo. Protestos explodiram ao redor do mundo e diversos países pressionaram os Estados Unidos a fechar a prisão. Além do impacto humanitário, Guantánamo se tornou um problema diplomático para os Estados Unidos. A existência da prisão e os relatos de tortura enfraqueceram a credibilidade do país ao falar sobre direitos humanos e justiça internacional. Apesar das evidências e das críticas, a prisão de Guantánamo permaneceu aberta. Com o tempo, algumas práticas foram revisadas e prisioneiros foram libertados, mas a estrutura de detenção e os impactos psicológicos dos abusos permaneceram. Desde a sua criação em 2002, a prisão de Guantánamo se tornou um símbolo da erosão dos direitos humanos em nome da segurança nacional. Diversos presidentes prometeram fechá-la, mas obstáculos políticos e interesses estratégicos mantiveram suas portas abertas. Se antes ela era usada para deter suspeitos de terrorismo, hoje seu futuro caminha para um novo e alarmante propósito. Em 2009, Barack Obama iniciou seu mandato com uma promessa ambiciosa: encerrar as operações em Guantánamo de uma vez por todas. O argumento era claro: a existência de uma prisão contradizia os valores democráticos dos Estados Unidos e enfraquecia sua posição no cenário internacional. It drains military resources, with nearly $450 million spent last year alone to keep it running, and more than $200 million in additional costs needed to keep it open going forward. Guantanamo harms our partnerships with allies and other countries whose cooperation we need against terrorism. When I talk to other world leaders, they bring up the fact that Guantanamo is not resolved.
Moreover, keeping this facility open is contrary to our values. Apesar de assinar uma ordem executiva para fechá-la, Obama enfrentou forte oposição do Congresso, que bloqueou a transferência de prisioneiros para o solo americano e impôs restrições severas ao seu plano. Mesmo com essas barreiras, seu governo conseguiu reduzir significativamente o número de detentos, transferindo dezenas de prisioneiros para outros países. Mas a promessa de fechamento definitivo ficou apenas no papel. Se Obama tentou acabar com Guantánamo, Donald Trump fez exatamente o oposto. Durante sua campanha, ele prometeu manter a prisão aberta e enchê-las de caras maus, um discurso populista que ignorava os abusos já documentados no local. Em 2018, cumpriu sua promessa e assinou uma ordem executiva garantindo a permanência da instalação. Mas a decisão mais polêmica veio em 2025, quando Trump propôs um plano para transformar Guantánamo em um centro de detenção para imigrantes considerados ilegais. Seu governo sugeriu que milhares de solicitantes de asilos e imigrantes em situação irregular fossem enviados para instalação sob o pretexto de segurança nacional. Isso significaria que pessoas que não cometeram crime seriam detidas em um local historicamente marcado por torturas, detenção sem julgamento e violações dos direitos humanos. Organizações internacionais e especialistas em direitos humanos reagiram com indignação. A Organização das Nações Unidas classificou a proposta como uma violação flagrante do direito internacional, enquanto advogados alertaram que manter imigrantes em Guantánamo os privaria de acesso a um julgamento justo. Apesar disso, Trump e seus aliados mantiveram a retórica de que essa seria a solução ideal para a crise migratória. A nova proposta para Guantánamo não só mantém viva a prisão, como expande sua função para algo ainda mais problemático. O uso desse local para deter imigrantes cria um perigoso precedente. Se um governo pode transformar uma prisão internacionalmente condenada em um campo de detenção para pessoas vulneráveis, o que o impede de ir mais longe no futuro? A história de Guantánamo é uma cicatriz na imagem dos Estados Unidos, mas seu futuro ainda está em disputa.